Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que vocês estão vendo o vídeo, que é um vídeo de revisão sobre o que nós vimos em sala sobre sistemas de EDOs lineares de ordem 1, mais especificamente sistemas homogêneos, mais especificamente os sistemas que eu vou trabalhar aqui terão apenas duas equações, tá? Muito do que será feito aqui se estende para sistemas com mais equações. E também assumiremos que a matriz das funções coeficientes do sistema será uma matriz constante, né? Então, resumindo, nós estamos trabalhando com sistemas como esse aqui. x1' é igual um número constante aqui que eu vou chamar de A11, que multiplica x1, mais um outro número, A12, que multiplica x2, x2' igual A21 x1, A22 x2, e a gente tem representado isso de maneira mais sucinta, simplesmente por x grande aqui, né, uma letra maiúscula, linha, igual a maiúsculo também, x, onde esse x grande é o vetor x1, x2, uma curva, né? Uma função de R em R2, para cada t a gente tem esse vetor aí. Pode ser visto como um par ordenado de R2, né? Muito embora esteja representado como um vetor coluna. E A é a matriz aqui dos números A11, A12, A21, A22. A matriz dos coeficientes, né? Claramente, quando eu considero aqui x', eu estou derivando coordenada a coordenada aqui, né? Então, é o vetor x1', x2'. Bem, e o que a gente já viu sobre esse tipo de problema aqui, né? É uma subclasse de sistemas de equações diferenciais ordinárias de ordem 1 lineares homogêneas. Então, a gente já viu que se a gente é capaz de encontrar duas soluções para esse sistema aqui, de modo que o Wronskiano dessas duas soluções seja não nulo, então as combinações lineares dessas duas soluções constituem, né, a solução geral do sistema. E no vídeo passado nós avaliamos alguns exemplos nos quais a gente adotava, né, a estratégia de buscar uma solução do tipo um vetor fixo vezes uma exponencial, né? Buscamos solução do tipo x de t igual um vetorzinho xi vezes uma exponencial EART. Esse vetorzinho aí seria um vetor assim vezes uma exponencial aqui, EART, né? E o que a gente concluiu, né? Como já vimos no vídeo passado, isso aí vai ser possível, né? Se a matriz A, quando multiplicada pelo vetor xi, resultar num múltiplo do próprio vetor xi, ou seja, o númerozinho R aqui, que é o expoente da exponencial, aliás, faz parte do expoente da exponencial, ele é um alto valor da matriz A, e o vetorzinho xi tem que ser um alto vetor associado a esse alto valor, né? Associado ao alto valor R. Tá? Bem, e aí nós concluímos que para eu ser capaz de encontrar esse alto valor e esse alto vetor, de modo que o xi seja não trivial, ou seja, que essa solução aqui não seja identicamente nula, deve acontecer o seguinte, né?
Posso reescrever isso aí como A menos R que multiplica a identidade 2 por 2, que multiplica o vetor xi, isso deve ser igual a zero. E aí, para ter solução não nula, ou seja, encontrar um vetor xi diferente de zero atendendo essa igualdade, consequentemente essa, eu preciso que o determinante dessa matriz aqui seja igual a zero. Porque se for diferente de zero, a matriz é inversível, e aí eu multiplico pela inversa dos dois lados e encontro apenas um vetor xi aqui, que é o vetor nulo, como solução, né? Então, deve ser, né, determinante dessa matriz, A menos R e 2 igual a zero. E a gente chamou isso aqui de equação característica, né, do sistema. Eu estou simplesmente representando aí por EC, equação característica do sistema. Aí nos exemplos que nós vimos no último vídeo, a equação característica tinha, no caso de duas equações, né, é uma equação quadrática no R, e nos exemplos que nós vimos, essa equação quadrática tinha um discriminante positivo, portanto encontrávamos duas raízes reais e distintas. Para cada uma dessas raízes reais e distintas, nós pegávamos um exemplar de autovetor, lembrando que para cada uma raiz, ou seja, para cada autovalor, o conjunto dos autovetores associados a esse autovalor forma um subespaço, né? Então a gente pegava um exemplar conveniente, resolvendo isso aqui, essa igualdade, que é a mesma coisa que A menos R e 2 vezes xi igual a zero. Essa aqui, né? E aí tínhamos para cada raiz uma solução do sistema, a gente calculava o Wronskiano dessas duas soluções, verificávamos que era diferente de zero e tínhamos um conjunto fundamental de soluções, né? Essas duas soluções nos geravam todas as outras. O que a gente vai fazer aqui agora é estudar o que acontece quando a equação característica tem duas raízes complexas e conjugadas, tá? Então, eu vou fazer uma brevíssima revisão aqui do que é um conjugado de um número complexo, as propriedades conjugados de números complexos, propriedades da conjugação, e fazer um exemplo ilustrando o que acontece, né? Depois eu tento explicar por que o exemplo não tem nada de peculiar. Então, vamos lá. Recapitulando aqui. Se eu tenho aqui o conjunto dos números complexos, é o conjunto dos z's da forma alfa mais i beta, onde alfa e beta são números reais, e o número i é o número que elevado ao quadrado dá menos 1, nós já trabalhamos aí, né, com soma e produto complexo, fizemos as revisões necessárias, estudamos a exponencial complexa. E uma das coisas que acho que ficou por a gente ainda fazer a revisão, de uma maneira um pouco mais detalhada, era a questão da conjugação de um número complexo. Então, se eu pego aqui o número z, alfa mais i beta, o conjugado de z, que eu represento por z barra, nada mais é que alfa menos i beta, tá? Então, eu apenas troco o sinal da parte imaginária, né? Lembrando que alfa que é a parte real do complexo e beta é a parte imaginária do complexo z, né? Então, no caso do z ter parte real alfa e imaginária beta, seu conjugado tem parte real alfa e imaginária menos beta, tá? Só troca o sinal. E aí as principais propriedades que a gente já fez em sala, só vou comentar aqui, são as seguintes, né? Se eu tenho dois complexos z1 e z2, então o conjugado da soma é a soma dos conjugados, tá? Essa conta é fácil de ser verificada. E o mesmo vale para o produto. O conjugado do produto é o produto dos conjugados, tá? Em particular, né, se a gente tem, por exemplo, um número complexo R, que é lambda mais i vezes mi, por exemplo, né? E aí eu trabalho com a exponencial complexa e elevado a rt, que é e elevado a lambda t mais i mi t. Por definição é e elevado a lambda t cosseno mi t mais
I, que multiplica E elevado a lambda t, seno de μt. Quando eu faço a conjugação disso aí, vai dar isso aqui trocando o sinal da parte imaginária, né? Se eu colar aqui, só vou trocar o sinal de mais, vai ser menos aqui. Uma outra propriedade que decorre imediatamente da definição do conjugado de um número complexo é o seguinte: se eu somo z com o seu conjugado, né, repara, vai ficar isso mais isso. Essa parcela se cancela com essa parcela e fica apenas 2 vezes alfa, ou seja, 2 vezes a parte real. Em particular, né, fica assim. Se eu dividir os dois lados por 2, dividindo aqui por 2, o 2 cancela com 2, fica 1. E nós temos que isso coincide com a parte real do número z. Então, z mais conjugado de z dividido por 2 dá parte real do número z. Em particular, se eu faço isso com a exponencial complexa, e elevado a rt mais conjugado de e elevado a rt sobre 2, vai dar a parte real da exponencial complexa, que é e a lambda t cosseno μt, né? É claro, considerando esse valor de r. Daí a lambda t cosseno μt. Similarmente, uma outra propriedade aqui de... Deixa eu ir um pouco para cima. Conjugado é que se eu pego z menos o conjugado de z sobre 2i, isso vai dar a parte imaginária de z. Repara bem, z menos conjugado de z. O alfa cancela com alfa, i beta menos i beta fica 2i beta, que dividido por 2i resulta precisamente em beta, que é a parte imaginária. Então, se eu pego, por exemplo, a exponencial complexa, EART menos EART conjugado dividido por 2i, isso vai dar a parte imaginária da exponencial complexa, que é E a lambda t seno μt, né? Seno μt. Pois bem, com esses detalhes aí sobre conjugação complexa recapitulados, vamos avaliar um exemplo aqui. Considera esse sistema aqui. X' é igual 1 menos 1, 5 menos 3, que multiplica x. Então, essa é a matriz dos coeficientes. Primeira linha, 1 menos 1, segunda, 5 menos 3. E aí, novamente, a gente vai buscar, né? Buscamos solução do tipo x de t igual um vetorzinho psi e ART. Tá? O que a gente sabe que tem que acontecer? A gente tem que avaliar a equação característica, que é o determinante da matriz 1, menos 1, 5, menos 3, menos r vezes a identidade, né? 2 por 2, que é o determinante da matriz 1 menos r, menos 1, 5, menos 3, menos r. E uma raiz disso aí vai ser uma raiz da seguinte equação. 1 menos r, que multiplica menos 3 menos r, menos menos 5, então mais 5, igual a 0. Né? Efetuando aqui a distributividade, a gente vai ter r ao quadrado, né? Menos r mais 3r, então, mais 2r, menos 3 mais 5, igual a 0, que se torna r ao quadrado mais 2r mais 2 igual a 0. E aí, aplicando Bhaskara, a gente sabe que as raízes vão ser r igual
menos 2 mais ou menos a raiz de... O discriminante nesse caso é 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 2, que é menos 4. Dividido por 2. Então, menos 2 mais ou menos 2i dividido por 2, que dá menos 1 mais ou menos i, né? Então, nós temos essas duas raízes complexas conjugadas, né? Então, a primeira raiz eu posso pensar aqui como sendo R1 menos 1 mais i, e a segunda, R2, vai ser o conjugado da primeira, que é menos 1 menos i, tá? Vamos anotar isso aqui em cima, né? Aliás, vamos lá para baixo. Aí, com a primeira raiz, R1 igual menos 1 mais i, nós precisamos encontrar um autovetor associado a ela, né? Ou seja, tem que encontrar um epsilon que vai satisfazer a equação a menos r e 2 que multiplica epsilon igual a zero. Essa matriz aqui é justamente essa aqui, né? Só que eu vou trocar r pela raiz em questão. Então, 1 menos r menos 1, 5 menos 3 menos r. 1 menos r menos 1, 5 menos 3 menos r, que multiplica o vetor xi1, xi2, tem que ser 0, 0. Mas r para a gente é menos 1 mais i. Então, isso vai ficar equivalente 1 menos 1 mais i, menos 1, 5, menos 3, menos 1 mais i, que multiplica xi1, xi2 igual 0, 0. E ficamos com 1 menos 1 dá 2. Então, 2 menos i, menos 1. 5 menos 3 menos 1 dá menos 2. Aqui, menos i, que multiplica xi1, xi2 igual 0, 0. Ou seja, obtemos aqui 2 menos i, que multiplica xi1, menos xi2 igual a 0. E assim, como a gente sabe que o determinante dessa matriz aqui é 0, a gente sabe que as linhas dela são linearmente dependentes, né? Então, uma tem que ser múltipla da outra. Eu nem preciso avaliar a segunda equação, porque ela vai me dar a mesma informação, né? Então, eu vou ficar restrito a essa primeira. Então, a gente vai ter 2. Aliás, xi2 igual 2 menos i, que multiplica xi1. E aí eu posso escolher, por exemplo, o vetor xi, tendo a primeira coordenada sendo 1 e a segunda 2 menos i. Tá? Com essa escolha em mãos, o xi1 vale 1 e o xi2, 2 menos i, que é 2 menos i vezes 1. Está tudo em ordem. Se eu encontrei um alto valor e um alto vetor associado a ele, eu tenho uma solução, né? Temos a solução x1 de t, que vai ser xi, que multiplica e a r1 de t, que é xi1, xi2, que nesse caso é 1 e 2 menos i, que multiplica e elevado a, quem é o nosso R1? Menos 1 mais i, né? Mais i vezes t. Então, a gente tem aqui a primeira solução, 1
2 menos i, que multiplica e a menos t cosseno de t mais i e a menos t seno de t, né? Que multiplicando aqui vai dar e a menos t cosseno t mais i e a menos t seno t e 2 menos i, que multiplica isso tudo, né? E a menos t cosseno t mais i e a menos t seno t. Esse produto aqui vai dar uma dorzinha de cabeça, né? Vamos fazer 2 vezes isso, menos i vezes isso, para encontrar a parte real, né? Vamos fazer a parte aqui separada. Então, 2 e a menos t cosseno t, menos i vezes i é menos i ao quadrado é menos 1, então menos i ao quadrado é menos menos 1, que é 1. Então vai ficar 1 vezes mais i é menos t seno de t. Então essa vai ser a parte real. Já para a parte imaginária, nós teremos isso e isso, né? Então mais i, que multiplica 2e a menos t seno de t menos e a menos t cosseno de t, né? Ou seja, nossa primeira solução é essa. 2, aqui em cima não muda, né? Copiar isso aqui. E embaixo vai ficar e a menos t, que multiplica 2 cosseno t mais seno t, parte real, que é essa aqui, com e a menos t em evidência, mais i e a menos t, 2 seno t, menos cosseno t. Vou arrastar isso aqui um pouquinho para cá, né? Obtivemos essa primeira solução, mas repare que é uma solução onde cada coordenada é uma função complexa, né? Nós temos interesse em achar a solução tendo as coordenadas sendo funções reais. Para resolver isso, né, a gente lembra que nós só encontramos uma solução associada a uma raiz da equação característica. Todavia, se eu for fazer o mesmo com a segunda raiz da equação característica, que é a conjugada da primeira, nós perceberemos que a segunda solução será conjugada da primeira. E por que isso é verdade? Repara só. Digamos que eu já tenha encontrado aí o primeiro... Com o primeiro autovalor, encontrei o primeiro autovetor que me deu a primeira solução. x1 de t igual xi1 EA R1 de t. Tá? Agora eu vou afirmar para vocês, né, que a segunda solução, que é o segundo autovalor, que nós sabemos ser igual o primeiro autovalor conjugado, vai ter como autovetor o conjugado do primeiro autovetor e vai me fornecer como segunda solução, x2 de t, conjugado da primeira solução. Tá? Por que isso é verdade? Repara bem, se eu tenho aqui que a vezes xi1 é igual a R1 xi1, ou seja, autovalor, primeira raiz da equação característica associada a um primeiro xi aqui que nos dá uma solução, né? Quando eu conjugar dos dois lados disso, né,
lembrando daquelas propriedades de conjugação que eu apresentei, nós teremos conjugado da matriz A, que é conjugando entrada a entrada, tá? Vezes. Então, conjugando aqui a matriz A, vezes conjugado do vetor x1 vai ser igual conjugado do alto valor R1 vezes conjugado do x1 aqui, né? Como a minha matriz A só tem números reais, né, como suas coordenadas, e o conjugado de um número real é o próprio número real, o conjugado da matriz fica sendo ela, tá? Ela mesma. Então, A vezes o conjugado de x1 é igual a R2, porque nós sabemos que as duas raízes são conjugadas uma da outra, vezes o conjugado aqui de x1. Ou seja, se eu faço x2 como sendo o conjugado de x1, eu concluo que vai ser um autovetor associado ao segundo autovalor. Portanto, a segunda solução, que é x2 e elevado a r2t, coincide com x2 é o conjugado de x1, e elevado a r2 é o conjugado de r1, r1t, né? Vai dar a mesma coisa. E isso aqui é exatamente o conjugado de x1 e a r1t, que é o conjugado da primeira solução. Tá? Então, em vez de fazer toda aquela trabalheira que nós fizemos aqui, né, em cima, para encontrar a segunda solução, eu só vou usar esse argumento, né? Então, x2 igual conjugado dessa primeira, vou só copiar aqui. Colar. E trocar os sinais, né? Então, aqui vai de mais para menos, aqui vai de mais para menos. Menos, menos. É a segunda solução. Então, deixa eu apagar isso aqui que está embaixo. Então, isso aí é a nossa segunda solução. Então, temos duas soluções, só que as duas soluções são complexas, né? Temos aqui a primeira e temos aqui a segunda. Mas repara, sendo uma solução conjugada da outra, eu posso fazer a seguinte jogada. Vou fazer U1 ser a primeira solução mais a segunda solução dividido por 2 e usar o fato de que a soma de um complexo com seu conjugado dividido por 2 coincide com a parte real. Então, esse aqui vai ser apenas a parte real aqui dessa solução. Então, vai ficar o vetor e a menos t cosseno t e embaixo e a menos t 2 cosseno t mais seno t. Tá? Como eu tenho combinação linear de soluções, o 1 também é uma solução. Analogamente, se eu faço U2 igual x1 menos x2 sobre 2i, isso vai dar a parte imaginária. Então, vai ser e a menos t seno t. E aqui, e a menos t, 2 seno menos cosseno. Tá? Então, tenho duas soluções, cada uma delas tendo as componentes, as coordenadas sendo funções reais. E não é uma tarefa difícil calcular o Wronskiano dessas soluções e ver que é diferente de zero, de modo que a solução geral é dada por C1, U1 mais C2, U2, tá? Bem, espero que esse vídeo aqui ajude vocês na revisão. Desejo bons estudos, um abraço e até mais.